Fala família, tudo bem? Manhã de quinta-feira, 7h30 da manhã, 31 graus aqui na Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão. E eu abri esse vídeo aqui pra gente fazer uma reflexão em cima de um ponto que sempre vem à tona quando o Vasco perde, né? A escolha do Diniz por Verratti como titular em jogos complexos, como foi o de ontem, lá no Allianz Parque, em que o Vasco perdeu por 3-0 para o Palmeiras, né? Nas coletivas essa pergunta ela é clichê, né? Ela sempre vem, ela sempre tá lá e o Diniz sempre é questionado, né? E por que o Diniz tem tanta dificuldade de sacar o Verratti e pôr mais mobilidade no ataque, né, em jogos em que o Vasco vai ter espaço, precisa de velocidade, precisa ser mais agudo, precisa ser mais objetivo, né? E o Diniz não consegue fazer essas alterações já de início, né? Cara, eu entendo até a posição do Diniz, sabe? O Verratti é o artilheiro do Vasco, não só nesse ano, mas foi ano passado também. E assim, é um líder do elenco, né? É uma figura que tem a sua representatividade de liderança perante os demais jogadores. É o artilheiro da temporada 2025 do futebol brasileiro com 24 gols, né? Vive uma seca, acho que já tem para mais de 10 jogos com o Verratti, ou 12 jogos com o Verratti. Não marca, né? E para o Diniz, tirar o artilheiro e o líder é muito complexo, né? Só que o Diniz tem que entender que para determinados jogos, para o bem do time, o Verratti tem que dar lugar a outros atletas com mais mobilidade e com mais velocidade, né? Ontem, durante a partida contra o Palmeiras, no segundo tempo, quando o Verratti é substituído e entra o colombiano Andrés Gomes, o Vasco ganha em objetividade e consegue chegar ao gol do Palmeiras, né? Inclusive, o Andrés Gomes chega na cara do gol, chuta, e o Everton, do Palmeiras, o goleiro, faz uma bela defesa. Essa seria uma condição que acredito eu que no primeiro tempo aconteceria por diversas vezes se o Vasco tivesse ali no ataque o Ryan, o Andrés Gomes e o David, né? Minha opinião, deixa a sua aí se você concorda comigo ou não. Mas vamos ao que o Diniz escolheu, né? Por que eu acho que não deu certo? O Verratti, quando está em campo, é um artilheiro, né? Ele é um jogador de área. Só que a bola não está chegando. O Paulo Henrique, apesar de ser um lateral ofensivo, né? Um lateral que sempre está ali no campo de ataque, o último passe do Paulo Henrique não é bom. Tanto é que ele tem poucas assistências na temporada, né? Do outro lado, a gente teria o Piton, né, que está contundido. O Piton, pelo contrário, é um atleta que não tem as mesmas características de velocidade do Paulo Henrique, não vive, né, um momento bom. E esse momento ruim do Piton tem refletido, né, tem impactado no atual momento do Verratti. Não à toa, quando o Piton estava em grande fase e cruzava para a área, o Verratti estava sempre lá. Então, o último passe do Piton é muito bom, é muito qualificado. De fato, é um cruzamento, é um passe, né? E isso tem sido uma ausência, né, no ataque do Vasco. Então, na partida de ontem, Paulo Henrique pouco ia na linha de fundo. Do outro lado, o Pumita não vai à linha de fundo, né? E não faz também bons cruzamentos. Apesar de ter um passe mais refinado, o Pumita não tem essa característica, né, de fazer assistências através de cruzamentos, né? E o Nuno Moreira também é um jogador que corta para dentro, assim como o Pumita é um jogador que não vai à linha de fundo. Tem um passe melhor do que o Pumita, mas ontem não acertou nenhum dos cruzamentos, então a bola não chegava. E quando a bola não chega no Verratti, ele não consegue fazer nada. Ele já não faz o pivô, né? Ele já não consegue receber a bola na grande área. No primeiro tempo, o Verratti foi uma peça a menos. E aí eu acho que mora o erro
do Diniz, né? E a teimosia do Diniz em manter Verratti em jogos assim. Contra o Santos e contra o São Paulo, jogos em que o Vasco jogou muito bem e ganhou com sobras, a mobilidade e a capacidade de triangulações e de transição rápida foram os detalhes que fizeram a diferença, né? Então eu acho que é isso que falta para o Diniz, né? O entendimento de que tem que sacar o Verratti em jogos como estes para que o time possa ter resultados melhores, né? Acho que esse é o grande lance aí. E aí isso não vai se aplicar para o jogo contra o Vitória em São Januário, né? Que é a próxima rodada do final de semana, né? 27ª rodada, o Vasco recebe o Vitória em São Januário. Confronto direto ali pela parte de baixo da competição. E aí sim, aí é um jogo em que o Vasco tem que ter um homem de área já no começo da partida, porque a tendência é que o Vasco pressione o Vitória, tenha poucos espaços, né, para essa transição rápida no começo do jogo e precise realmente ir mais ali no fundo, alçar as bolas na área, buscar mais o centroavante, né? Então eu acho que é isso. Acho que esse assunto o Diniz precisa ficar mais claro, né? O Diniz parece que ele se incomoda com o fato da torcida e da mídia pressioná-lo para que ele tenha esse entendimento mais rápido, né? E seja capaz de fazer as mudanças necessárias para o bem, para o melhor do clube, né? Na competição, tá bom? Essa é a minha opinião. Se você gostou, deixa o like, compartilha aí e deixa aí o seu comentário, valeu?